Jesus contou a história de um homem que tinha 2 filhos. Um dia, o mais novo disse ao pai: "Pai, quero minha parte da herança agora. Não quero esperar até você morrer." Mesmo sendo um pedido duro, o pai concordou. Segundo a lei da época, o filho mais novo tinha direito a 1/3 da herança. Pouco depois, o rapaz juntou suas coisas, partiu para bem longe e gastou tudo de forma irresponsável, vivendo de festas e excessos. Mas então, uma forte crise atingiu aquele país. A comida ficou escassa e ele, sem dinheiro e sem ninguém por perto, teve que aceitar o único trabalho que encontrou: cuidar de porcos, uma tarefa considerada vergonhosa para um judeu. Ele estava com tanta fome que desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam. Foi nesse momento que caiu em si, e tomado por profunda tristeza, ele pensou: "Na casa do meu pai até os empregados têm comida de sobra, e eu estou aqui passando fome. Vou voltar, pedir perdão e pedir para ser tratado como um dos empregados dele." E assim ele fez. Voltou para casa, provavelmente maltrapilho, sujo e abatido. Mesmo assim, o pai o reconheceu de longe, e cheio de compaixão, correu até ele, o abraçou forte e o beijou com carinho. A reação do pai encorajou o jovem a falar: "Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho." E ele prosseguiu dizendo para ser tratado como empregado, mas o pai, diante daquela situação, deu a seguinte ordem aos seus empregados: "Rápido, tragam a melhor roupa e vistam meu filho, coloquem um anel no dedo dele e sandálias nos pés, matem o bezerro gordo. Vamos fazer uma festa porque este meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado." A casa se encheu de alegria, música e dança. Mas o filho mais velho, que voltava do trabalho no campo, ficou indignado ao saber da festa. Disse ao pai: "Eu trabalho para o senhor há tantos anos, nunca desobedeci, e o senhor nunca me deu nenhum cabrito para festejar com meus amigos. Mas esse teu filho que desperdiçou a tua riqueza voltou, e o senhor fez um banquete para ele." O pai, com ternura, respondeu: "Meu filho, você sempre esteve comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas precisávamos comemorar, porque seu irmão estava morto e voltou a viver. Ele estava perdido, mas foi encontrado." Mas essa parábola que Jesus conta nos ensina uma grande lição. O pai da parábola representa Deus, Jeová, um pai cheio de amor e misericórdia. Às vezes, algumas pessoas se afastam dele, como o filho mais novo, arrependidas, Deus as recebe de braços abertos. Salmo 103:9, ele está pronto para perdoar. Não com relutância, mas com alegria. Ele se arrependeu profundamente. Se você se sente distante de Deus, saiba, Ele está olhando para o caminho, esperando por você. E quando você der o primeiro passo de volta, Ele vai correr ao seu encontro. Imagine um lugar isolado, árido e silencioso, onde o sol queima de dia e o frio consome à noite. Um cenário de solidão extrema, onde não há vozes humanas, apenas o som do vento e muito silêncio. É nesse ambiente, um deserto, que começa um dos episódios mais marcantes da vida de Jesus: a tentação pelo diabo no deserto. Logo após ser batizado e cheio do Espírito Santo, ele é conduzido para uma prova espiritual profunda e enfrentará o maior inimigo da humanidade frente a frente. Então Jesus, após ser batizado e cheio de Espírito Santo, se afastou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Naquele deserto ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Um tempo de profunda conexão com Deus. Depois disso, a Bíblia deixa claro,
ele sentiu fome. Nesse momento de vulnerabilidade, o diabo tentou se aproveitar. Ele se aproximou de Jesus. Suas palavras foram diretas e provocativas. Se você é filho de Deus, diga a estas pedras que se transformem em pães. Satanás usou essa tentação, porque sabia que Jesus era o Filho de Deus, e tinha poder para transformar aquelas pedras em pães. Além disso, Jesus já estava jejuando por 40 dias e 40 noites. Jesus, com toda a sabedoria que tinha, sabia que era errado usar desse modo o poder que Jeová o havia dado. Então, de forma firme, Jesus respondeu com base nas Escrituras. Está escrito: o homem não deve viver somente de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Jeová. Sem conseguir seu objetivo, o diabo não sossegou. Ele então levou Jesus à cidade santa, que é Jerusalém, e o colocou sobre o parapeito do templo. Lá, novamente tentou fazer Jesus provar algo. Se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, pois está escrito: Ele dará aos seus anjos uma ordem referente a você, e eles o carregarão nas mãos, para que não bata com o pé numa pedra. Por que Satanás disse isso a Jesus? Certamente porque ele queria que Jesus fizesse uma bobagem e errasse contra Deus. Mas Jesus mais uma vez mostrou firmeza. Jesus não escutou a Satanás. Jesus não se deixou enganar por uma distorção das Escrituras, e diante da situação respondeu: também está escrito: não ponha Jeová seu Deus à prova. Ainda assim, o diabo não desistiu. Ele levou Jesus a uma montanha extraordinariamente alta. Provavelmente por meio de uma visão ou manifestação sobrenatural, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E então fez uma proposta ousada. Eu lhe darei tudo isto se você se prostrar e me fizer um ato de adoração. Jesus, sem hesitar, rejeitou essa proposta com autoridade. Vá embora, Satanás, pois está escrito: adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a Ele. Assim, o diabo o deixou, e então vieram anjos e começaram a servi-lo. Essa narrativa nos mostra um momento decisivo. Jesus, mesmo fraco fisicamente após um longo jejum, resistiu com firmeza. Ele não usou milagres para si mesmo, não caiu em provocações, nem cedeu à tentação do poder. Em cada resposta usou as Escrituras, revelando sua total confiança em Jeová. E quando a aprovação terminou, anjos vieram e começaram a servi-lo. Um alívio, um cuidado celestial depois da grande tentação que sofreu. Esse relato não é apenas sobre resistência, é sobre fidelidade, e nos convida a refletir: o que nos sustenta em nossos desertos? Será que também confiamos na palavra de Deus, mesmo quando tudo parece difícil? Num tempo distante, em uma terra chamada Uz, vivia um homem cuja reputação ecoava por todos os cantos do Oriente. Seu nome era Jó. Ele não era apenas conhecido por sua riqueza ou sua grande família, mas por algo ainda mais raro: sua integridade. Jó era justo, temia a Deus e rejeitava o que era mal. Pai de 7 filhos e 3 filhas, dono de milhares de animais, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas, e servido por uma multidão de empregados, ele era o maior de todos os homens do Oriente. Mas por trás de toda essa prosperidade, havia algo muito mais profundo em sua história, algo que até hoje nos inspira, desafia e faz refletir. Na rotina daquela família numerosa e próspera, havia também momentos de celebração. Os filhos de Jó tinham o costume de fazer banquetes, cada um em sua própria casa, no seu dia designado. E nesses encontros, convidavam suas 3 irmãs para se juntarem a eles em refeições alegres, cheias de comida e bebida. Mas Jó,
com seu coração voltado para Deus, não se deixava levar apenas pela alegria das festas. Quando os dias de banquete se encerravam, ele chamava seus filhos e os santificava. De madrugada, levantava-se e oferecia sacrifícios queimados por cada um deles. Ele dizia: talvez meus filhos tenham pecado, talvez tenham amaldiçoado a Deus em seu coração. Jó fazia isso constantemente. Era parte de sua devoção, de seu temor sincero ao Deus verdadeiro. E então chegou um dia diferente, um dia em que os filhos do verdadeiro Deus vieram se apresentar diante de Jeová, e no meio deles estava Satanás. No cenário celestial, uma conversa solene se inicia. Jeová, o Deus verdadeiro, dirige-se a Satanás. De onde você veio? E Satanás responde com frieza: de percorrer a terra e de andar por ela. Então Jeová faz uma pergunta que carrega honra e confiança. Você observou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, um homem íntegro, justo, que teme a Deus e rejeita o que é mal. Mas Satanás, provavelmente com seu olhar acusador, lança um desafio. Será que é por nada que Jó teme a Deus? Não puseste uma cerca de proteção em volta dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Tu abençoaste o trabalho das suas mãos e os rebanhos dele se espalham pela terra. E então com ousadia Satanás propõe: mas agora, toca em tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. Jeová, conhecendo o coração de Jó, permite a prova. Ele responde: pois bem, tudo o que ele tem está nas suas mãos, mas não estenda a mão contra ele mesmo. E assim Satanás se retira da presença de Jeová. O cenário está armado, uma grande provação se aproxima. Mas o coração de Jó ainda permanece firme. O dia parecia comum. Os filhos e filhas de Jó estavam reunidos, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, mais uma das celebrações familiares tão típicas entre eles. Mas de repente a calmaria foi quebrada. Um mensageiro chega às pressas e diz a Jó: os bois estavam arando, as jumentas pastando por perto, quando os sabeus atacaram, levaram tudo. Mataram os servos à espada. Eu fui o único que escapou para te contar. Antes mesmo que Jó pudesse reagir, um segundo mensageiro entra esbaforido. Caiu fogo dos céus, veio da parte de Deus, queimou as ovelhas, consumiu os servos. Só eu escapei para te contar. E ainda não tinha terminado. Outro homem, outro mensageiro, aparece transtornado. Os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os camelos, levaram todos, mataram os servos à espada. Eu fui o único que escapou para te contar. A cada nova notícia, uma ferida mais profunda. Mas então chega a última e mais dolorosa. Seus filhos e suas filhas estavam na casa do irmão mais velho, comendo e bebendo vinho. De repente veio um forte vento do deserto. Atingiu os 4 cantos da casa. A casa desabou sobre eles e todos morreram. Eu fui o único que escapou para te contar. Num espaço curto de tempo, Jó perde tudo: seus bens, seus servos, seus filhos. Mas a história de Jó ainda não acabou. Diante de tantas perdas, Jó se levanta. Ele rasga suas roupas, raspa a cabeça em sinal de profundo luto e então se lança ao chão. Ali, prostrado, ele se curva, não por desespero, mas por reverência, e declara com uma fé inabalável: no saí do ventre da minha mãe e não voltarei. Jeová deu e Jeová tirou. Que o nome de Jeová continue a ser louvado. Mesmo em meio ao sofrimento mais intenso, Jó não pecou. Ele não acusou Deus de fazer nada errado. Uma fé como essa resiste até mesmo ao impossível. E essa é só a primeira parte da história de Jó. No próximo vídeo vamos continuar acompanhando essa jornada de fé, coragem e provação. Se essa história tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a parte 2 dessa incrível narrativa. Nos vemos no próximo capítulo. As notícias corriam depressa entre os líderes religiosos da época. Murmúrios se espalhavam pelos cantos das cidades e pelas sinagogas, chegando aos ouvidos dos fariseus. A conversa que se espalhava era que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Ainda que não fosse o próprio Jesus quem batizasse, mas sim os seus discípulos, o impacto de seu ministério já começava a ser notado e comentado. Os olhos atentos dos religiosos se voltavam para ele, cheios de suspeita, inquietação e temor. Ao saber disso, Jesus, com sabedoria, decidiu deixar a Judéia. E então partiu novamente para a Galiléia. Mas era necessário que passasse por Samaria.
Ao seguir por esse caminho, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, estava sentado junto ao poço. Era por volta da 6ª, isto é, por volta do meio-dia. O cenário era simples, mas carregado de significado. Uma terra que guardava memórias antigas, um poço construído por patriarcas, uma parada comum na rota de muitos viajantes. Mas, desta vez, algo incomum estava prestes a acontecer. Naquela hora do dia, quando o sol estava mais alto, Jesus, fatigado da jornada, repousava. E naquele lugar silencioso, onde o tempo parecia quase parar, um encontro seria marcado, um encontro que claramente traz ensinamentos. O calor do meio-dia pairava sobre a cidade de Sicar, quando uma mulher de Samaria chegou para tirar água. É provável que ela carregava seu cântaro como fazia todos os dias, sem saber que naquele momento encontraria alguém que mudaria sua vida. Ao ver a mulher, Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." Naquele momento, os discípulos já haviam ido à cidade comprar alimento, deixando-o ali sozinho junto ao poço de Jacó. Surpresa com o pedido de Jesus, a mulher respondeu com franqueza: "Como é que o senhor, sendo judeu, pede água a mim, apesar de eu ser samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não têm tratos com os samaritanos. Mas aquele não era um pedido comum, era o início de algo marcante. Jesus lhe respondeu: "Se você soubesse da dádiva de Deus e soubesse quem é que lhe diz: 'Dê-me um pouco de água', você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva." Confusa, mas intrigada, a mulher olhou para ele e disse: "O senhor não tem nem mesmo um balde para tirar água, e o poço é fundo. De onde tira então essa água viva? Será que o senhor é maior do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu o poço e bebeu dele junto com seus filhos e seus rebanhos?" É provável que naquele momento, com um olhar sereno e palavras que iam além da superfície, Jesus respondeu: "Todo aquele que beber desta água ficará novamente com sede. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais ficará com sede, mas a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para dar vida eterna." Agora ela estava completamente envolvida na conversa, tanto que ela então pediu: "Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha sede, nem venha mais aqui para tirar água." Com sua imensa sabedoria, Jesus então tocou numa parte delicada da sua história. Ele disse: "Vá, chame seu marido e volte para cá." Ela respondeu: "Não tenho marido." Ele a olhou e disse com firmeza e compaixão: "Você está certa em dizer, 'Não tenho marido,' pois você teve 5 maridos e o homem que você tem agora não é seu marido. Você disse a verdade." Atônita-se, a mulher percebe que está diante de alguém extraordinário. Ao perceber, ela diz: "Vejo que o Senhor é um profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês dizem que o lugar onde as pessoas devem adorar é em Jerusalém." Jesus então revelou um novo entendimento. Ele continuou a dizer à samaritana: "Acredite em mim, mulher. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação se origina dos judeus. Contudo, vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade. Pois realmente o Pai está procurando a esses para o adorarem. Deus é espírito, e os que o adoram têm de adorá-lo com espírito e verdade." A mulher, agora completamente tocada, disse: "Eu sei que vem o Messias, que é chamado Cristo. Quando ele vier, dirá abertamente todas as coisas a nós." E então, em uma das revelações mais diretas já registradas, Jesus declarou: "Eu que estou falando com você, sou ele." Naquele instante, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao vê-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém ousou perguntar o porquê. A mulher, impactada profundamente, deixou o seu jarro de água, correu à cidade e anunciou com emoção: "Venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O impacto foi imediato. Muitos saíram da cidade e foram ao encontro dele. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Rabi, coma." Mas ele lhes disse: "Tenho para comer um alimento que vocês não conhecem." É provável que os discípulos se entreolharam. Eles estavam confusos, tanto que disseram uns aos outros: "Será que alguém trouxe algo para ele comer?" Em seguida, Jesus explicou melhor: "Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para chegar a colheita? Escutem o que eu lhes digo. Ergam os olhos e observem os campos, que estão brancos para a colheita.
Desde já o ceifeiro está recebendo o salário e ajuntando frutos para a vida eterna, para que o semeador e o ceifeiro se alegrem juntos. Pois nesse respeito é verdadeira a declaração: um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu os enviei para colher aquilo em que vocês não trabalharam. Outros trabalharam arduamente, e vocês se beneficiaram do trabalho deles. E de fato, a partir daquele momento, muitos samaritanos daquela cidade depositaram fé nele, por causa do testemunho da mulher, que tinha dito anteriormente: ele me disse tudo o que eu fiz. Movidos pela curiosidade e fé nascente, os samaritanos pediram-lhe que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Durante esse tempo, muitos outros creram por causa do que ele disse, e disseram à mulher: não é mais só por causa do que você disse que nós cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que esse homem é realmente o Salvador do mundo. Depois desses 2 dias, Jesus partiu dali para a Galileia, deixando para trás uma cidade transformada e corações reacendidos pela verdade. Imagine acordar e encontrar um ser gigantesco, maior que sua casa, te observando. Um gigante, uma criatura que, a Bíblia deixa claro, já habitou a terra. Mas como isso é possível? A Bíblia nos conta sobre um tempo em que os anjos, seres celestiais, deixaram os céus para se unir às mulheres da terra. Atraídos pela beleza e escutando um anjo mau Satanás, eles abandonaram o trabalho que Deus tinha para eles no céu. Então desceram à terra e fizeram para si corpos humanos. Desse encontro proibido, nasceram os Nefilins, gigantes que aterrorizaram a terra. Essas criaturas, com força sobre-humana, eram frutos da união entre anjos materializados em corpos humanos e as mulheres da terra, uma perversão da ordem natural, porque Deus fez os anjos para viverem no céu. Quando os anjos e suas mulheres tiveram bebês, estes eram diferentes. No começo, talvez nem era tão perceptível, mas ficaram cada vez maiores e mais fortes até se tornarem gigantes. Esses gigantes, chamados Nefilins, espalharam a violência e a corrupção por toda a terra. Sua influência era tão grande que a humanidade se desviou do caminho de Deus. A maldade se tornou a norma. Esses gigantes eram maus. Eles aproveitavam das pessoas em função do seu tamanho e força. Assim eles machucavam as pessoas, tentando obrigar todos a serem tão ruins como eles. Enoque, um homem bom e amigo do verdadeiro Deus, já havia morrido. Em meio a tanta escuridão, surgiu uma luz. Noé, um homem justo que encontrou graça aos olhos de Deus. Diante da iminente destruição, Deus ordenou a Noé que construísse uma arca para salvar sua família e os animais. O dilúvio, uma catástrofe de proporções gigantesca, foi a resposta de Deus à corrupção da humanidade. As águas cobriram a terra, levando consigo os gigantes e todas as criaturas corruptas. O dilúvio marcou o fim de uma era e o início de uma nova. Deus havia limpado a terra, mas a memória dos gigantes e de sua maldade permaneceu nas histórias e nas tradições de muitos povos. Mas a resposta de Deus à situação nos mostra a grandeza do Criador Jeová. Viajando pelo deserto por uns 40 anos, os israelitas venceram muitas guerras contra cidades fortes. Agora eles estavam perto de um lugar chamado Moabe.
O rei de Moabe, que se chamava Balaque, ficou com medo de lutar contra os israelitas e perder a batalha. Por isso, ele pediu para um homem chamado Balaão, até então considerado esperto, vir para Moabe e falar que ia acontecer algo bem ruim com os israelitas. Mas Jeová, o verdadeiro Deus, disse para Balaão: não fale nada de ruim contra os israelitas. Por isso, Balaão não foi para Moabe. Ao perceber a situação, o rei Balaque mandou outra mensagem para ele dizendo: se você vier, eu prometo que dou tudo o que você quiser. Mesmo assim, Balaão não foi para Moabe, mas Jeová disse para ele: você pode ir, mas só fale o que eu mandar. Então, Balaão montou em sua jumenta e viajou para Moabe. Mas no seu coração decidiu que ia falar algo mal contra os israelitas. Por isso, durante a viagem, um anjo apareceu na estrada. Balaão, por sua vez, não conseguia ver o anjo, mas sua jumenta conseguia ver. Para se desviar do anjo, a jumenta saiu da estrada e Balaão bateu nela. Mais para frente, o anjo apareceu novamente. Quando a jumenta tentou se desviar do anjo, ela se espremeu contra um muro e apertou o pé de Balaão no muro. Ele não pensou duas vezes e bateu nela de novo. Após isso, o anjo de Jeová apareceu mais uma vez. Só que dessa vez, a jumenta não conseguiu se desviar. Por isso, ela se deitou no meio da estrada. Então, Balaão bateu na jumenta mais uma vez. Nessa hora, Jeová fez a jumenta falar. Então ela perguntou para Balaão: por que você está me batendo? Balaão respondeu à jumenta: porque você está me fazendo passar vergonha? Se eu tivesse uma espada aqui, eu ia te matar. Mas a jumenta perguntou novamente a Balaão: você sempre montou em mim, não é? Eu já fiz isso com você antes? Neste momento, Jeová deixou Balaão ver o anjo, e o anjo lhe disse: Jeová avisou que você não devia falar nada de ruim contra Israel, não foi? Então Balaão parecia ter caído em si e respondeu ao anjo: eu errei, vou voltar para casa. Mas o anjo ainda disse a Balaão: você pode ir para Moabe, mas só fale o que Jeová mandar. Será que Balaão aprendeu a lição? Não. Quando chegou em Moabe, ele tentou dizer que coisas ruins iam acontecer com os israelitas, e tentou fazer isso por 3 vezes. Mas Jeová fez Balaão dizer que iam acontecer coisas boas com os israelitas. Depois, quando os israelitas invadiram Moabe, Balaão foi morto. Isso mostra uma grande lição. Teria sido muito melhor se Balaão tivesse obedecido a Jeová desde o começo. Balaão pagou o preço da desobediência, e esse relato nos mostra o poder do Criador do universo.